Uma análise de estabilidade, ela precisa, antes de mais nada, ser representativa. Então, quando você vai para campo, vamos supor que você foi chamado para fazer um laudo de estabilidade. E aí o cliente simplesmente fala assim, ó, a prefeitura está me exigindo um laudo e aí eu quero que você desembola para mim esse laudo, engenheiro, porque sem ele eu não consigo continuar a minha obra. A obra está embargada. Já participei de estudos, né, de estabilidade, onde a obra lá no sul do país era Santa Catarina. Era 2 torres, obra grande, foi embargada porque a prefeitura chegou lá e falou assim, ó, tá faltando o laudo de estabilidade. E aí para tudo, vamos correr atrás de topografia, de sondagem para poder fazer esse laudo. Então, ok, mas o que eu preciso colocar? Você precisa literalmente trazer aquilo que você tem no campo para dentro da sua análise, senão não tem representatividade. Por isso que a gente vai falar muito bem aqui sobre os conceitos da mecânica dos solos e os conceitos da mecânica das rochas. Será que tem tanta diferença assim? Não. O que é propriedade física em solo também é propriedade física em rocha, né? A gente vai ter algumas nuances ali. Agora, o que é resistência em solo também é resistência em rocha. O conceito é o mesmo. A forma de determinar parâmetros, determinar propriedades físicas, elas podem variar. Então, eu preciso, antes de mais nada, entender o que eu tenho lá no campo. Por exemplo, você está vendo aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Você está vendo aqui coleta de amostra de solo. Então tem um camarada aqui, ó, pegando aí a amostra de solo, ó, coletando aqui a amostra de solo, né? Eu tenho aqui retirando a amostra para levar para laboratório e eu tenho também aqui o que? Um maciço em rocha. O que você vai modelar, meu camarada, lá dentro do software? É rocha ou é solo? É maciço terroso ou rochoso? Ok? Felipe Camargo, geólogo diretamente de São Paulo. Tem luz aí, Felipe? Ou você tá no escuro, cara? Pô, tá bravo o negócio lá em São Paulo, hein? Bom, então, a gente primeiramente precisa analisar o seguinte: quais são os tipos de materiais que vão constituir o nosso talude? Eu tenho um talude aqui, ó, que é só solo, camada de solo 1, solo 2, solo 3. Eu tenho rocha, qual é a profundidade dessa rocha, qual é o mergulho, né, para onde que essa rocha está mergulhando e assim por diante. Depois, qual é a espessura dessas camadas, né? Nós comentamos quais vão ser então as propriedades físicas, mecânicas, hidráulicas, que tipo de estudo eu quero fazer, o meu cliente precisa. Muitas vezes, seu cliente não vai saber se você vai fazer para ele uma análise de sensibilidade, uma análise de equilíbrio limite, se é uma análise de percolação, ele não está nem aí. Né? Ele quer o quê? Ele quer que você entregue para ele o resultado, o laudo de estabilidade, o projeto. Você é responsável por quê? Pela economia e pela segurança daquela obra. Quais vão ser, outra pergunta aqui, ó, os possíveis mecanismos de ruptura? Vai ser uma ruptura circular? Vai ser uma ruptura planar, translacional, que vai seguir ali a descontinuidade no maciço? Então, como é que eu vou saber disso? Primeiramente, eu preciso levantar, caracterizar os materiais que vão compor aquele meu estudo. E quais vão ser, Clinge, as principais aplicações? Bom, dentro de estabilidade de taludes, a gente pode falar em estudos para encostas, ou seja, taludes naturais. Eu posso falar em estudos para barragens, olha aqui, ó, pode ser para pilha. Então, a gente estava discutindo isso hoje, mais cedo, no nosso grupo de WhatsApp,
da pós-graduação em estabilidade de taludes, quais são as diretrizes normativas para barragem, para pilha dentro da mineração. Então eu vou seguir lá a NBR 13028, ver o que ela está trazendo sobre barragens, a NBR 13029 e ver o que ela traz sobre pilhas, joia, dentro da mineração, e ambas vão falar sobre as etapas de estudos de estabilidade. Mas o que? Aterro sobre solo mole. Poxa, se eu estou construindo um material, né, um solo compactado, sobre uma fundação de um material de menor resistência, quais são os possíveis mecanismos de ruptura aqui? Como que esse material está se comportando lá dentro, no campo? E aí a gente também vai ter as aplicações sobre muros de contenção, independente se é muro de gravidade, né? Seja de concreto gravidade aliviada, né? Muros de flexão, gabião, muros de pneu, hip-rap, não importa. O princípio é o mesmo. Quais vão ser os dados que a gente vai colocar lá dentro? Aí vamos com calma que a gente tem que analisar.